jovens, tudo bem com vocês? Bom dia. Vocês não estão muito animados. Bom dia. Obrigado. Bom, eu vou falar um pouco sobre Python e o título é o que Python pode fazer para te ajudar a fazer quase tudo, ou algo nesse sentido. Essa palestra é meio improvisada, assim. Eu vim cobrir um amigo meu que não pôde participar, então eu não tive muito tempo para preparar um material super, ultra, mega, então eu pensei, pô, vamos falar de Python e coisas de Python que são legais e são relacionadas a teste e pode ajudar todo mundo. Ah, olá, bebês, eu sou o Eduardo, @Dunossauro, em qualquer lugar você consegue me achar. Isso aí é a minha descrição default, apto fazedor de lambdas, pythonista, apaixonado por software livre e ciência. O menino me perguntou, nossa, onde é que você trabalha? Cara, a pior pergunta que você pode fazer para mim, eu exerço atividades remuneradas e não remuneradas em muitos lugares diferentes. Mas eu sou engenheiro de qualidade na Diebold Nixdorf, embora isso seja uma das atividades. E eu atuo na Python Soft Foundation com algumas coisas, ajudando a galera a ter coisas melhores para a comunidade no âmbito geral. E é isso, tem um canal no YouTube, já disseram. O link está no último slide, depois se vocês quiserem copiar. Então a gente vai falar sobre o que é Python, num contexto geral, porque Python é uma linguagem de programação, todo mundo sabe, a gente pode usar isso para fazer N coisas, mas o que a gente pode fazer com Python de fato? Então a gente vai construir a cozinha, a gente vai... Será que isso funciona? Funciona. A gente vai construir a cozinha, a gente vai preparar os vegetais e depois a gente vai temperar com amor. Vocês vão entender a piada lá no meio da palestra, porque esse é o sumário. Então a gente vai falar primeiro sobre o que é Python, porque sim, eu tenho que evangelizar sempre, porque o objetivo da minha vida é falar sobre Python. Até a camisa que eu vinha de Python. Então, vamos lá. Não dá para falar de Python sem falar de comunidade. E comunidade é a parte mais importante de tudo que a gente pode falar sobre Python. Python é uma linguagem legal, Python é uma linguagem fácil, dá para fazer muitas coisas com Python, mas acho que o contexto geral, assim, que você tem que pensar na coisa mais importante que existe em Python é a comunidade. Pô, a gente que faz o Python. Não tem nenhuma grande corporação por trás, não tem uma empresa multimilionária, não tem nada. É a galera fazendo uma linguagem para a galera poder usar. Então, a comunidade é muito importante. Essa foto está numa resolução ruim, mas essa foto é da Python Brasil do ano passado. A próxima vai ser daqui 15 dias. E vocês estão convidados, se vocês quiserem ir. É muito legal, vai ser em Natal. Isso é só desculpa para a gente ir para a praia, mas é legal também. E falar um pouco de Python. Então, pô, a comunidade ela desenvolve várias coisas interessantíssimas. O pessoal de qualidade também tem o que é a Ladies. Lembrete. E aqui a gente tem o Jungle Girls, o PyLadies, vários movimentos de inclusão. Inclusão de todos os gêneros, todos os tipos de pessoas, como você gostaria de ser chamado, sabe? Qualquer coisa, a gente tenta ser o mais inclusivo possível, com códigos de conduta e tudo mais em todos os eventos, e a própria comunidade é um reflexo muito disso, e a linguagem também é um reflexo disso. Então, eu não poderia deixar de ir sem dar esse recado sobre a comunidade. Mas, falando sobre Python mesmo, Python é essa linguagenzinha aqui, não é a cobra, mas a gente pode ligar o micro-ondas com Python também, em vez de só fazer testes. Bom, Python é uma linguagem multiplataforma. Muitas linguagens são multiplataforma, mas ok, é um ponto positivo. Tem linguagens que não são multiplataforma. Então a gente pode usar para programar no Mac, no Linux, no Windows, no FreeBSD, OpenBSD e toda a gama que você pensar de sistemas operacionais. No Solaris da Oracle roda Python. E muitas coisas dos sistemas operacionais são feitas em Python, tirando o Windows, mas todos os outros, grande parte do ecossistema do próprio sistema operacional é feito em Python. Python é uma linguagem paradigma, multiparadigma, que é estatísticas para nerds, né? Tipo, é uma linguagem que funciona com programação declarativa, programação imperativa, ou seja, orientação a objetos, funciona com programação funcional, estruturado. Isso é uma coisa legal que traz muita gente para o Python, porque você não tem aquela, vamos dizer, cagação de regras, né? Você escreve do jeito que você quiser, do jeito que você se sentir mais à vontade, e tudo funciona legal e é bonito por causa disso. Python é uma linguagem mantida pela comunidade, eu falei isso, mas tem que frisar, porque é a parte mais importante, não tem ninguém que manda nisso, é todo mundo aqui pode fazer parte. Você fala, nossa, estou insatisfeito com uma determinada feature, você vai lá e muda. Sério, você tem liberdade total. Se a galera vai aprovar ou não, é outra história. Mas você tem total liberdade para fazer o que quiser. Python é uma linguagem com uma licença não proibitiva e
Aqui eu estou falando de juridiquês mesmo. Pô, eu posso usar Python onde eu quiser, colocar isso onde eu quiser e compor com as coisas que eu quiser e distribuir isso de qualquer maneira. Diferente de algumas outras linguagens que têm direitos autorais e coisas que têm que ser mantidas. Sei lá, eu não posso compartilhar o código que eu fiz ou qualquer coisa do gênero. Então, a licença aqui é uma própria licença feita pela Free Software Foundation, que é quem homologa a liberdade de software. E é muito legal. E tem baterias inclusas. Baterias inclusas é o slogan do Python, que quer dizer que eu tenho bibliotecas para fazer tudo pronto. Qualquer coisa que você precisar, muito provavelmente você não precisa instalar nada, porque tem pronto, na própria biblioteca do Python. Estava falando, pô, Python para Data Science, Python para Machine Learning, Python para isso, Python para aquilo, Python para microcontroladores. Então, para a linguagem ser mantida pela comunidade, todo mundo inclui as features que acha mais interessante e relevante para o seu próprio trabalho. Então, tem muita coisa aqui. Tem um framework de teste embutido no próprio Python, que faz muitas coisas legais também. Então, a gente vai ter que preparar a cozinha. Problemas gerais compartilhados entre humanos e máquinas. Eu não sei aqui, algum de vocês tem problemas com o ambiente? Levanta a mão aí. Ninguém tem? Nossa, vocês estão muito tímidos, assim, tipo... Pode levantar a mão, fala, ó, eu não consigo, não funciona. Então, é isso. Problemas de ambiente, ambientes nunca são iguais. E essa é uma das coisas que eu mais gosto de usar Python, inclusive. Acho que é a parte que eu estou trabalhando atualmente. Não porque eu estou trabalhando agora que eu gosto mais, mas eu sempre gostei e é interessante. Porque, pô, eu tenho ambientes de desenvolvimento, produção, ambientes de teste e várias outras coisas, e essas coisas nunca são iguais. Vocês sabem disso. Quem trabalha com isso sabe que aqui tem um servidor que é muito melhor do que o servidor que roda o teste, aí vai colocar em produção, na homologação. Cara, tudo tem uma variância de ambiente e, pô, é difícil. É difícil manter isso e construir ambientes custa caro. Custa muito caro. Porque eu tenho que fazer minha máquina, eu tenho que fazer a sua, o fulano tem que fazer a dele, e assim a gente vai tentando fazer a mesma coisa, mas sempre alguém tem uma variável diferente, um aplicativo diferente, que gera uma coisinha assim, nossa, aqui na máquina aqui está funcionando, na minha não está funcionando, e assim a gente cai em problemas, sei lá. Todo o ambiente de dev tá legal, dev que é quando eu falar dev, eu estou me referindo a todo mundo, eu não gosto dessa separação entre desenvolvimento e qualidade, o time é formado por todo mundo, na minha opinião. Então, aí você vai lá, o desenvolvimento faz tudo, está funcionando ok, aí vai para a produção, não é o mesmo ambiente, é outro servidor, é outra coisa, essas coisas não funcionam. E aí, eu não sei se alguém já caiu nessa de documentar ambientes. Cara, é difícil documentar ambiente. Eu vou lá e falo, olha, eu tenho 10 minutinhos aqui para resolver um problema, ele vai lá e muda alguma coisa, instala um requirement novo no server de desenvolvimento. O teste que a galera faz teste, que a galera desenvolve e depois vai para a produção e não funciona. Então, isso é um pouco crítico. Então, eu vou contar para vocês uma história, que é a história que me fez trabalhar com isso agora. E, cara, é bem triste, assim, na real. Não é nada tipo, que dá para se orgulhar, assim. Eu estava fazendo testes com dispositivos móveis, Android, iOS, tinha até um Windows Phone na jogada, assim. Cara, e é difícil de construir um ambiente para testar isso. Sei lá, só Android são 10 APIs úteis, né? Do 4.4 até o 8.0, dão 10 APIs, né? 19, 21, não tem 20. E, pô, é muito difícil mesmo, porque eu tenho, vamos pensar, eu faço aqui um emulador na minha máquina, funciona, sobe do meu Android Studio, e eu boto 4 GB de memória RAM e a performance do web fica top na minha máquina. E aí eu vou rodar na máquina do outro cara e a aplicação não funciona porque ela não responde. Onde eu trabalho atualmente, a gente não faz aplicativos, a gente faz bibliotecas. Acho que tudo que a gente faz não é entregável, não consigo dar para ninguém usar. A gente só desenvolve bibliotecas, daemon de sistema operacional, essas coisas. Então, a gente não tem um usuário final para testar essa coisa. Então, como eu não tenho aplicação, eu vou lá e brinco, faço a minha aplicação, subo uma coisinha diferente, e os ambientes nunca ficam iguais. Nunca ficam iguais mesmo, e isso é um problema. Porque quando eu dou o app para o cliente, a gente não vai conseguir fazer isso funcionar de fato. Porque o ambiente é diferente, o dispositivo é limitado, tem bilhões de dispositivos diferentes, de marcas diferentes. Cara, é difícil. Então, andando um pouco mais na vida sobre Python, eu queria ter um ambiente assim. Eu não sei se vocês já viram isso. Para quem é mais familiarizado com o conceito de DevOps,
Isso aqui é muito bonito. Eu tenho um arquivo de configuração que faz toda a minha gerência de ambiente. Pô, é legal, é bonito. Então seria lindo se a gente pudesse ter isso em todos os lugares, poder padronizar ambientes e versionar, né? Um arquivo de configuração eu posso fazer, ele vai lá, instala, cria as coisas para mim e funciona. Pô, é muito massa. Imagina eu não ter mais problemas de ambiente, eu só me preocupar com o que realmente preciso me preocupar. Se o produto faz o que ele tem que fazer, se o servidor está de pé ou não, sabe? Coisas que são relevantes e não configurações de ambiente e tudo mais. E foi nesse tempo que eu pensei nisso, então, pô, eu queria transformar tudo, extremamente tudo, em arquivos de configuração. Ou em receitas, né, para configurar seu próprio ambiente. Se eu olhasse para um arquivo assim, eu saberia o que está instalado, todo mundo saberia o que está instalado, eu tiro a documentação, a diferença dos ambientes e tudo mais, então fica bacana. Então foi assim que eu conheci o Ansible. E aí agora a gente vai falar de uma ferramenta. É mantido pela Red Hat, ele é feito em Python, por isso que ele está nessa lista, porque as coisas que Python pode fazer para te ajudar. Então o Ansible é um orquestrador, e basicamente um orquestrador é uma coisa que roda configurações em N máquinas ou em N grupo de máquinas, podendo criar o que você quiser a qualquer tempo. Pô, eu dou um Enter, porque eu já tenho um arquivo de configuração, e todo mundo tem o mesmo arquivo de configuração, então a probabilidade de todo mundo ter o mesmo ambiente é alta. Na teoria funciona, na prática alguém vai lá, muda o arquivo, mas vamos pensar bonito. Então o Ansible trabalha com playbooks, né, que são arquivos de configuração, que eu posso versionar isso. E aí, pô, eu tô lá no Git, tá lá, todo mundo usa o mesmo arquivo. Ele está centralizado para todo mundo poder usar. Não vou conseguir fazer isso. E essas receitas, elas podem ter várias receitas, né? O playbook é como se fosse uma receitinha de bolo. O meu sistema tem A, B, C, D, E, F, G, e eu preciso instalar isso antes disso, e essas coisas precisam estar configuradas. E então eu posso ter várias receitas para as várias coisas, e eu procuro na internet, sei lá, eu entro no GitHub e eu tenho N receitas diferentes para fazer coisas totalmente diferentes. Então, pô, é muito legal, eu posso baixar o meu ambiente pronto. É interessante. Outra coisa legal do Ansible é que ele usa SSH. Para quem não está mais familiarizado com esse termo, é como eu conecto numa máquina remotamente. Então eu não preciso instalar nada nos servidores, nada naquelas outras coisas. Então eu consigo fazer o Ansible funcionar sem nada. Eu tenho uma outra máquina e eu só mando o comando daqui, ele configura tudo lá. É prático. E ele trabalha com containers também, que é a nova palavra-chave, né, das coisas. Todo mundo containers, 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 containers. Containers funcionam, é legal, e o Ansible também trabalha com containers. Pô, e o Ansible ele é muito legal, e eu recomendo que vocês olhem. Aí vocês vão falar, pô, mas eu não trabalho com Python, a minha stack é diferente. Sei lá, em Ruby a gente tem o Chef, que também faz isso. Uma fusão do Chef com o Vagrant, você consegue ter coisas parecidas com isso. Eu não conheço nenhuma outra. Tem o Puppet também. Pô, são muitas ferramentas que fazem esse estilo de configuração. Então, é interessante. E você pode levar para casa e fazer isso, pode brincar em casa, levar seu ambiente para outros lugares e fazer coisas com arquivos de configuração. É muito bonito. Então, resolvido problemas de ambiente, que é o que é mais crítico para mim, porque passar 2 dias configurando o ambiente não é muito legal, a gente vai preparar os vegetais. Então, o que eu me referi aqui a vegetais? É literalmente o cucumber, ou cucumber, como as pessoas gostam de chamar. Estamos no Brasil, vamos falar brasileirado mesmo. Então, cucumber, a gente tem o cucumber. Cucumber é pepino. A gente escreve os steps do cucumber no Gherkin, que é pepino em conserva. Em Python a gente tem o radish, que é o rabanete. Em C# a gente tem o pickles. Então, esse é o ambiente dos vegetais e todas as piadas agora fazem sentido porque elas giram em torno de vegetais. E todos os frameworks, a maioria deles tem nomes de vegetais. Vocês podem prestar atenção, tipo assim, pô, você nunca se ligou naquela parada, mas quando você olhar um lib que você instala, que é uma dependência para fazer isso, provavelmente ela tem alguma coisa relacionada com vegetais. Então, um ecossistema Python para testers, né, a gente tem basicamente o PyTest, o Mamba e o Behave. São as ferramentas mais famosas, existem N outros tipos de ferramentas para coisas específicas, elas estão mais lá na frente. Mas não dá para falar de tudo, porque a gente tem um tempo limitado. Então,
O PyTest ele é interessante, ele funciona para testes unitários, testes de integração, TDD, BDD, fixtures, reports, faz toda aquela coisa que toda ferramenta de teste precisa fazer, que é o mínimo que ela precisa fazer, né? Então, na hora que você vai escolher alguma coisa, o PyTest está lá, ele é uma ótima opção. Ele é bem parecido com ferramentas das outras linguagens, como um todo. Sei lá, o Java tem uma spec de testes bem parecida, o C#, o Ruby. Então, todo mundo tem uma coisa parecida com o PyTest, e o PyTest é legal para testar, porque o PyTest é uma coisa que tem pouco boilerplate. Eu não sei se vocês trabalham com linguagens estupidamente 100% orientadas a objeto, e isso é meio triste de se fazer às vezes. Então, o PyTest é ligeiramente simples. Aqui eu fiz uma fixture, que basicamente me retorna uma conexão com e-mail, e aqui eu posso fazer o teste dessa conexão só fazendo duas funções def simples, sem nenhum boilerplate, criando várias classes e fazendo N milhões de coisas, que na verdade elas não precisam existir, elas estão lá porque a linguagem te força a fazer esse tipo de coisa. Então, Python é uma linguagem bem flexível em relação a isso, como eu tinha dito antes. E depois a gente tem o Mamba. O Mamba trabalha com testes de critério de aceite, teste de aceitação, ou BDD, ou como vocês preferirem chamar isso. E o Mamba ele é uma ferramenta baseada em specs. É bem parecida com uma ferramenta que tem no Ruby, que é o RSpec. Eu não sei se vocês já viram o RSpec, ele é bem bonitinho, é bem legal o RSpec, eu gosto bastante dele. Então, se você precisar de alguma coisa para fazer esse tipo de teste, você tem o Mamba, que ele é uma coisa mais, vamos supor, é um técnicozão, assim, né? Pô, tem uma descrição do jogo de tênis, aí começa um placar 0-0, aí vamos jogar o Rafa Nadal e o Roger, e aí começa o jogo, e o esperado é que o score do jogo esteja 0-0. Então, é uma brincadeira simples e divertida de fazer, eu gosto bastante do Mamba, apesar de não usar ele no meu dia a dia. É uma ferramenta muito poderosa, eles se denominam a própria lib, ou biblioteca, framework, como vocês preferirem chamar, eles se denominam como a melhor ferramenta para critério de aceite que já existiu no universo inteiro. Os desenvolvedores da linguagem falam isso. Os desenvolvedores da linguagem da lib, né? Não sou eu. Embora eu ache muito bom, mas tem coisas para melhorar também. E a gente tem o Behave, e o Behave ele é o BDDzão cru, igual a gente tem o Cucumber mesmo, que é interessantíssimo, com Gherkin Files, com textos complexos para explicar user stores e coisas bem mais complexas, e para fazer documentação viva, que é uma das partes mais importantes do BDD, né? Se a gente for usar o Goico como referência, ele vai falar, pô, a documentação viva é a parte mais importante de todo o meu sistema. Então, o Behave tem bastante features para resolver esse tipo de problema, para fazer histórias de usuário e documentação e entregas mais simpáticas. Isso aqui tem um exemplo aqui de um cenário, para quem nunca escreveu com Gherkin, é o cenário dos ninjas. Então, a fim de aumentar a taxa de sobrevivência do ninja, o comandante ninja vai decidir quando que as pessoas vão lutar ou não, os ninjas vão enfrentar outras pessoas. Então, dado que um ninja com terceiro nível de faixa preta, ele é atacado por um samurai, então ele enfrenta o adversário. E o oponente forte, sei lá, ele encontra o Chuck Norris, ele tem que correr para salvar a vida dele. Então, esse é um jeito interessante de trabalhar, né? Porque você tem linguagem natural. Todo mundo consegue entender aqui o que o ninja vai fazer em determinado momento, se ele vai correr ou se ele vai lutar. É claro que em contextos de aplicações, mesmo isso é bem mais linguagem de alto nível de negócio, mas é interessante esse tipo de formato. E como o Python não tem boilerplates, é uma coisa simplona assim também. É uma função para cada coisa e todo mundo faz. Defino o ninja, o adversário e vejo quem é o vencedor, se ele é o ninja ou se ele é o samurai nesse caso. Ou o Chuck Norris, podia ser pior, né? Ele podia perder. Então, pô, aí a gente falou legal, a gente falou de ferramentas para construção de ambiente, a gente falou do ecossistema de testes, que são coisas legais, mas Python tem ferramentas que são legais, até demais, assim, eu considero, muito importantes. E a primeira dela é o Locust. O Locust ele é uma ferramenta para teste de performance, teste de balanceamento de carga, e ele funciona muito bem, ele é muito bonito, ele tem boilerplates extremamente pequenos, e para fazer teste de performance, sem configurar um ambiente gigantesco,
a gente pode fazer código simples. Sério, ó, essa é a carinha dele depois no browser. Sei lá, ele testou requisições no root, no blog, no post, fórum. E aí aqui tem algumas coisas que ficaram muito ruins de ler, mas é basicamente quantas requisições ele fez, o tempo de resposta, como que isso respondeu. E é interessante porque para fazer tipo, coisas assim, você precisa de um código extremamente simples. Né? On start, acontece alguma coisa, ele faz um post loga, depois ele tem uma task que chama o index, que chama o about, então é uma ferramenta extremamente simples. O Loxst tem uma interface em que você não precisa programar, por isso eu coloquei ele aqui. Você pode ir lá e definir na mão, ó, o request é esse, antes de começar eu quero que você faça isso. Então o Loxst é legal nesse contexto. Mas vocês viram que tem 21 linhas de teste para fazer um teste de carga em 2 rotas, então é relativamente pouco, né? Contando que 1, 2, 3, 4, 5 linhas ele usou para logar na aplicação. Então o boilerplate é realmente pequeno. E outra coisa que eu gosto muito é uma biblioteca que faz testes de hipótese. Alguém sabe o que é um teste de hipótese? Alguém já usou o teste de hipótese? Cara, teste de hipótese é uma coisa muito doida, que é uma coisa que vem da matemática pura, abstrato mesmo. E só tem 2 linguagens que fazem isso. Uma delas é o Haskell, que é uma linguagem que é estupidamente matemática. Se você não for matemático, você vai ter dificuldades, vai levar anos para aprender a fazer o Hello World, sabe? E o Python portou essa biblioteca, que é o Hypothesis. Na verdade, o próprio desenvolvedor do Hypothesis do Haskell fez o Hypothesis em Python, porque é uma linguagem que ele gosta de trabalhar. Pô, e eu não sei se vocês sabem o que é o princípio da explosão, né? Tipo, você pensar em lógica pura, assim, é quando A e B podem gerar C. Tipo, A ou B podem gerar C. Então, eu tenho uma ação ou outra ação e as 2 ações geram o mesmo resultado. Aí você fala, pô, isso não faz nenhum sentido na minha cabeça. Dá um exemplo prático. Sei lá, eu tenho funções de geração de hash. Vamos pensar. Sabe quando você loga no Facebook, tem aquela URL gigantesca, assim, que é o hash do seu profile? Pô, como que eu garanto que eu não vou dar o mesmo hash para todo mundo? Cara, não dá para garantir. O hash é uma coisa de mão única que só vai para frente, usa um algoritmo famoso chamado Market-Dengard, mas ele vai somando as coisas, concatenando, e dependendo do tamanho do seu hash, a taxa de colisão que ele pode apresentar é muito alta. Sei lá, se você usa MD5, que é o menor hash, o hash mais popular, cara, existe uma probabilidade de você pôr um hash na sua senha e, sei lá, a sua senha é super complexa, com caracteres maiores, maiúsculos, com 3 números, caracteres especiais no meio, e o mesmo hash dele bater com bananas 1, 2, 3. E então, um teste de hipótese faz basicamente isso. Ele vai testar várias hipóteses até a gente conseguir chegar em um lugar interessante. Para quem está mais acostumado com a linguagem de dev, assim, ele é baseado no padrão do Faker, que é um tipo de mock, quando você pensa, é um domínio da aplicação, né? Ele é um... Cara, esqueci o nome agora. Como chama o cara que faz o filme? É o figurante. É isso mesmo. Então ele cria vários figurantes e vai fazendo isso aqui. Então ele trabalha com strategies e o princípio da explosão. Então é um teste muito estranho de se fazer. E eu quis gastar mais tempo falando disso porque eu acho isso fenomenal. E se a linguagem de vocês não tem isso, tentem implementar isso, conversa com o dev. Vamos fazer um teste assim? Vamos tentar fazer uma paradinha assim? É bem interessante. Então o princípio da explosão é basicamente assim. Eu vou colocar qualquer coisa e... Aí você fala, pô, qualquer coisa, minha aplicação nega qualquer coisa. Será que ela nega qualquer coisa? É que tu estava falando, né? Tipo, será que eu vou para trás, volto, acontece a mesma coisa? Será que eu estou preparado para receber qualquer tipo de input de qualquer jeito? Então ele usa Faker, que é um método de gerar dados aleatórios para qualquer coisa, e dependendo da estratégia que você definir, ele vai usar o princípio da explosão, ou seja, enquanto isso aqui não explodir, eu vou continuar jogando mais coisa lá em cima. Então é muito doido isso, porque quando é que eu sei que a minha aplicação funciona ou não? Porque isso aqui é um teste não funcional, totalmente não funcional. Eu não tenho critério de aceite, olha, minha aplicação vai funcionar com inputs A, B, C, D, E, F, G, e com quais ela não funciona? Eu não sei. Sei lá, você tem um conjunto e dentro daquele domínio você consegue resolver algumas coisas, né? Só que o seu domínio é sempre parcial, porque você não consegue pensar em muitas coisas, viu? É muita matemática envolvida. Eu vou parar de falar sobre isso, vou mostrar o código. Então, aqui a gente tem, sei lá, from hypothesis, import given. Então, dado uma estratégia qualquer aqui. Então, a estratégia, eu mapeei ela como ST. Então, eu tenho uma estratégia de inteiros, ou seja, qualquer tipo de inteiro. Ah, mas um inteiro que estoura
o endereço de memória, ele vai usar. Ah, mas um inteiro, sei lá, negativo, ele vai usar. Então, a ideia disso aqui é fazer qualquer coisa, e aí eu deixei um filter aqui na estratégia, só para vocês darem uma olhada que dá para ser mais específico quando você faz o teste. Então, eu tenho lambda de x, então a função, e o retorno dela tem que ser o módulo de zero, módulo igual a zero, ou seja, só números pares, para fazer um mod de 3 aqui. Então, isso aqui vai rodar, vai rodar, vai rodar, até isso explodir com algum número que não faça sentido para mim. Então, isso significa que eu tenho um cenário em que eu não testei e ele é totalmente inexplorável, porque eu não consigo nem pensar nesse cenário. Então, a hipótese na prova matemática é exatamente isso. Eu vou receber qualquer coisa e eu tenho que provar que a minha coisa funciona, independente de qualquer outra coisa que venha dali. Então, funções na matemática funcionam basicamente assim. Então, os testes de hipótese são bem legais, assim, eu gosto muito de testes de hipótese. E então, fica aquela pergunta, assim, Python pode solucionar todos os meus problemas? A ideia aqui não era falar de Python, mas era falar de coisas envolvidas de um contexto geral, né? A gente falou de ambientes, Python tem uma solução para ambientes, mas não necessariamente você precisa usar Python para isso. O Ansible é uma ferramenta que você digita no terminal e vai lá e funciona. Tem algumas coisas de teste, algumas ferramentas que a gente viu no ecossistema, mas, por exemplo, o Locust você não precisa de Python para testar. Você pode ir lá, configurar na interface, ou você pode fazer um script muito bem simples para fazer isso. Então, Python pode solucionar meus problemas? Todos os meus problemas? Talvez. Eu tenho usado Python desde 2012 e até hoje eu não precisei de nada fora desse ecossistema. Mas é interessante. E Python é legal porque é uma linguagem fácil de aprender, todo mundo pode usar Python para fazer qualquer coisa e para automatizar qualquer tipo de tarefa que você não queira fazer. E você vai ganhar muito tempo da sua vida com isso, em vez de escrever scripts extremamente complexos para resolver problemas. Então, era basicamente isso que eu tinha para falar. Se alguém tiver alguma pergunta, se vocês quiserem me achar em qualquer lugar, eu sou o @donossauro, em qualquer rede social que você procurar. Até no LinkedIn, é assim mesmo, nem ligo. E tem meu e-mail e o meu canal no YouTube, para quem quiser assistir. Toda segunda a gente faz live code. E eu me segurei para não fazer um live code nessa palestra. Eu acho que é a primeira da minha vida em que a gente não faz 20 minutos, no mínimo, de live code. Então, a gente passa a vergonha e vai aprendendo junto lá. Se vocês quiserem, pô, eu queria aprender X coisa, manda lá, a gente vai resolvendo e faz 1 hora de live code. Toda segunda-feira a gente está lá online. E é isso, muito obrigado.